Ok? Jó capítulo 5, versículo 8 a 11, preste muita atenção, é palavra de Deus, tá bom? Diz assim: Jó, se eu fosse você, voltaria para Deus e entregaria o meu problema a Ele. Nós não podemos entender as coisas maravilhosas que Ele faz. Olhe para cá só um minuto só. Eu leio a Bíblia, eu pessoal, particular, eu leio a Bíblia procurando, né? A minha leitura não é como quem lê um livro qualquer. A minha leitura, procuro algo que está aqui, porque há uma revelação de Deus nas Escrituras. Quem pode dizer amém? E ela é proveitosa. O que Ele deixou para nós registrado, guardado, é profundo, é largo, é extenso, é riqueza. Tem algo aqui, olha, que pode mudar a história da sua vida. Por exemplo, né? Eu falei algo aqui importantíssimo, está aqui, olha. Nós não podemos entender as coisas maravilhosas que Ele faz. Você pode falar para alguém do lado, Ele vai fazer algo assim na sua vida. Prega aí para ele aí, fala, ó, não tenta entender não, mas Ele vai fazer algo assim, é algo maravilhoso demais, né? Está escrito, ó, e os seus milagres, alguém diga amém, ó, não tem fim. Deus dá chuva à terra, Ele faz a água cair sobre os campos, Deus põe os humildes nas alturas, põe no lugar seguro os que choram. Recebe essa palavra, ó. Deus coloca, põe no lugar seguro os que choram. Você pode dizer amém? Pode? Vamos orar, vamos pedir a Deus que fale conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, orar para nós é mais que um hábito, é uma necessidade da nossa alma. Falar com o Senhor, derramar o nosso coração perante o Senhor. Senhor, hoje o que fazemos aqui é abrir o nosso coração pedindo que o Senhor venha trabalha a nossa alma, trabalha o nosso espírito, de tal maneira que o nosso corpo esteja inteiro na Tua presença. Trabalha em nós, Senhor. Nós damos liberdade ao Senhor para desfazer, desconstruir pensamentos, sabedoria errada. Pedimos agora que o Senhor venha iluminar o nosso coração. Fala conosco, Pai. Torna fácil a Tua palavra para nós, Pai. Nós derrubamos as resistências para ouvir a Tua voz. Queremos sair daqui dizendo: Deus falou comigo, em nome de Jesus, amém. Deus quer falar com você, você acredita nisso? Essa aqui foi uma das poucas palavras boas que os amigos de Jó falaram com ele, poucas palavras boas, e eu vou tentar, e agora eu vou pedir uma compreensão sua, vou tentar só para ilustrar, né? Vou tentar colocar em capítulos, uma ordem cronológica, como se eu estivesse dando para você um prazo, tá bom? Só para você entender o que nós vamos falar aqui hoje. Toda a calamidade, a desgraça que veio sobre Jó, eu vou colocar em capítulos, para a gente não falar em prazos, não falar em tempo, tá bom? Mas só em capítulos para você ter o norte. Tudo o que aconteceu sobre ele está no capítulo 1 e capítulo 2, ok? Aí depois tem um tempo de silêncio, os amigos chegam, ficam quietos do lado dele. Inclusive uma prática dessa de estar do lado de quem está sofrendo. E aí chegamos agora no capítulo 5, capítulo 1 e 2, desgraça. Capítulo 3, 4, um silêncio. Capítulo 5, essa palavra que eles falam para Jó e falam: Jó, de verdade, se eu fosse você passando o que você está passando, eu voltaria o meu coração para Deus, porque Ele faz coisas que não se explicam. Que palavra, ok?
Mas para nós, a nossa humanidade, é muito difícil, gente, muito difícil. Você pode falar, eu posso aqui gritar aqui, ó, Deus está contigo, Deus é favorável sobre a sua vida, mas envolvidos no que estamos, muitas vezes é difícil demais para nós acreditar que Deus pode fazer. E aí agora eu continuo numa ordem cronológica, porque eu estou no capítulo 5, e agora vai capítulos e capítulos e capítulos, vamos chegar lá no capítulo 42, 37 capítulos, é isso? Estou colocando em ordem, só para dar uma noção. 37 capítulos depois, Deus fala com ele, e aí ele, aliás, capítulo 38, Deus fala com ele, tal. 42, ele fala para Deus, realmente eu não conhecia o Senhor, eu conhecia só de ouvir falar, mas agora eu estou conhecendo realmente, porque os meus olhos veem que aquilo que falaram para mim lá no capítulo 5 é verdade. Mas há uma dificuldade muito grande em nós de acreditar no que Deus pode fazer. Você pode dizer amém? Vamos lá? Gente, eu coloquei vários textos aqui, amo ler Bíblia, então vou junto com você. Se você puder agora ter um tempo comigo aí, textos bíblicos, tá bom? Êxodo capítulo 4, versículo 2 até o 4. Se você não trouxe nenhuma Bíblia, está aqui no telão, você acompanha. Mas eu queria que você entendesse como é difícil para nós acreditar não em Deus, mas no que Deus pode fazer. Então o Senhor perguntou, está falando com Moisés, né? O que é isso que você tem na mão? Um bastão, um cajado, né? Respondeu Moisés, Deus disse, jogue-o no chão. Ele jogou, e o bastão virou uma cobra, e Moisés fugiu dela. Aí o Senhor ordenou a Moisés, estenda a mão, pegue a cobra pelo rabo, e Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo, e de novo ela virou um bastão na mão dele. Esse fugiu revela, mostra como é difícil nós acreditarmos numa coisa dessa. Preste atenção, quem foi que falou com ele? Deus. Olha para mim aqui só um minuto só. Deus está falando com você. Só que é difícil para nós acreditarmos que Deus pode fazer uma coisa assim, mas Ele faz coisas maravilhosas. E Deus falou com ele, o que você tem na mão? É uma vara qualquer, um bastão, eu estou usando como cajado. Ele falou, então vou te mostrar algo. Quando ele joga aquilo, na frente dele vira uma cobra, e ele foge, como que, eu não consigo acreditar num negócio desse. Mas olhe para cá, mas Deus pode fazer. E aí Deus não está trabalhando no coração dele, pega, como assim, pega? E quando ele pega, volta a ser o bastão na mão dele. Agora eu vou te mostrar algo aqui. Como é que Deus vai trabalhar com uma pessoa que Ele vai revelar poder? Ele vai manifestar coisas, né? E sabe como é que Deus vai manifestar coisas? Com aquele bastão. Vem comigo, vamos ler textos, vamos lá. Êxodo capítulo 4, versículo 17. Olha, você deveria anotar essas coisas. Leve este bastão, porque é com ele que você vai fazer milagres. Agora olha só, se é difícil para ele acreditar, se ele fugiu daquilo, se aquilo para ele é espantoso demais, aí Deus agora vai ter que trabalhar. Porque é com esse bastão que você não acredita, que você foge, porque para você é demais. Então vamos ter que trabalhar essa questão em você. Olhe para mim, você vai ter que começar a acreditar nas coisas que Deus pode fazer. Recebe essa palavra, porque Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida.
Êxodo capítulo 7, vamos lá. Poxa, queria tanto que você tivesse com uma Bíblia e fosse lendo aí. Quem sabe você ainda tem as de papel ainda aí e tal, vai marcando, vamos lá. Êxodo 7, 9. Espero que você tenha vindo aqui para receber palavras de Deus, espero mesmo de todo o coração, vamos lá. Êxodo 7, 9. Se o rei do Egito mandar, preste atenção, olha, o que ia ser usado para fazer milagres? O cajado, bastão, que para ele, um absurdo, como é que Deus transforma aquilo em cobra, ok? Mas Deus vai usar esse bastão, esse cajado para fazer milagres. Você acredita nisso? Êxodo 7, 9. Se o rei do Egito mandar que vocês façam um milagre, você, Moisés, que não consegue acreditar, você, Moisés, dirá Arão, que pegue o bastão e jogue no chão na frente do rei, o bastão virará uma cobra. Por quê? Porque você não consegue acreditar no que eu posso fazer. Passa para Arão. Arão é que vai trabalhar com isso que eu vou fazer, porque você não consegue acreditar. Pergunta a pessoa lá, você consegue acreditar? Vamos lá? Lê comigo, pode ser? Lucas capítulo 1, versículo 18 a 20. Gente, eu estou só na introdução, tá bom? Lucas 1, 18 a 20. Quem lê Bíblia aqui, diga amém. Não fala amém de crente. Amém de crente é aquele que fala amém para tudo, entendeu? A pessoa está dormindo, o pastor fala amém, amém, não sabe onde está. Quem lê Bíblia aqui, vai. Gente, vamos ler Bíblia, gente. Pode mudar a sua vida, ler Bíblia. Vamos lá. Lucas 1, 18 a 20. Então Zacarias perguntou ao anjo: como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e minha mulher também. O anjo respondeu: olha, gente, imagina, eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo, e porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer. Deixa eu só explicar para você. Tinha uma multidão do lado de fora esperando ele sair. Uma multidão esperando ele sair, porque ele entrou para ofertar o seu trabalho sacerdotal, e ele vai sair. Então tem uma multidão esperando para ver o que aconteceu. Ele saiu mudo, não falava. Só alguém ele tinha que escrever, rabiscar para as pessoas. Agora preste atenção. Gabriel achou melhor deixar ele mudo, porque ele não acreditava que aquilo que Deus falou ia acontecer. Não importa se é velho, não importa se não tem como, o que Deus falou Ele pode fazer. É lindo isso. Lá no livro de Hebreus fala assim: mantenhamos firme a nossa confissão, pois fiel é o que prometeu, Ele cumprirá. Ninguém pode deter o Senhor. Agindo Deus. Difícil olhar para o bastão e acreditar que. Aí Deus falou: passa para Arão. Você não acredita, coloque na mão de Arão. Arão vai fazer. Palavra de hoje, gente, quero estudar com você. Vamos lá. Você consegue acreditar no que Deus pode fazer? Gente, isso é um exercício no nosso coração. Nós estamos rompendo, nós precisamos, sabe? Porque se tu podes crer, tudo é possível aqui. Nós precisamos exercitar essa fé nós precisamos ir além, nós precisamos ir numa resistência contrária, mesmo que tudo diga não, Deus pode fazer.
Mesmo que tudo esteja assim, meu pai, pastor, está tudo, Deus pode fazer, né? Não é só um crer numa divindade, não tem nada disso, é crer num Deus que é vivo e pode fazer. Por exemplo, eu vou falar agora algo que pode te assustar. Deus está fazendo agora. Aí você fala, pastor, Deus, fecha os olhos e acredite, Deus está fazendo agora. O céu está se movendo, Ele já deu ordens, já saiu ordens. Nós estamos, sabe, irmãos, irrompendo dentro do nosso coração. Nós estamos ir além. Nós vamos nos apropriar que estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Muito acima muito acima. E lá o nosso comportamento tem que ser diferente. Nosso comportamento tem que ser de quem acredita. Eu acredito. Eu acredito. E eu queria então trabalhar com vocês essa questão aí. Você acredita no que Deus pode fazer, né? Quando o povo estava no Egito, Deus fez 10 coisas extraordinárias. Não mudou nada no povo. O povo continua crendo em Deus, mas não acredita no que Ele pode fazer. Gente, isso tem que ser trabalhado em nós. Quer ver? Olha, por favor, dá um testemunho aqui. Quem está aqui hoje e pode assim, não vou pedir para você vir aqui à frente de maneira nenhuma, que pode dizer assim: Deus já fez algo maravilhoso na minha vida. Então, mas você não rompeu, você não foi trabalhando isso, que esse é o mesmo Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus, e ainda diz: grandes coisas fará o Senhor. Talvez aquilo tenha sido um sinal, talvez aquilo tenha sido um fio que Ele deu para você puxar, para que libere grandes coisas sobre a sua vida. Foi isso que os amigos de Jó falaram: Jó, ele faz coisas, Jó, que não se conta, não dá nem para contar o que ele pode fazer. E aí o nosso coração tem que se encher disso para dizer amém. Entende? É isso que provoca adoração no corpo da igreja. É isso que eu falo assim, gente, que esse povo canta porque nós acreditamos que Deus pode fazer. Um enfermo pode ser curado agora. Alguém pode se levantar, algo extraordinário. Alguém estava com caroço, vai pôr a mão, não está mais. Que nós acreditamos, isso é porque vocês cantam. Nós cantamos porque Deus está agindo. Que isso? Deus está fazendo. A mão dele permanece estendida, a palavra de Deus está em atividade. O céu está aberto. Você crê nisso? Eu vou ler um texto agora, não se assusta não. Isaías 35, versículos 5 a 7. Quando nós estivemos no sertão em 2018, foi a primeira vez, depois não paramos mais, né? Inclusive ano que vem, gente, ore, vai orando aí, até o Ivair já falou amém. Chamaram para ir em janeiro, mas em janeiro tem tanto casamento, falei, não posso, tem casamento. Nós vamos para o Ribeirinhos do Amazonas, né? A gente vai estar com os pastores missionários lá no Amazonas, lá. Chamaram para ir em janeiro, mas janeiro não dá, né? Mas a primeira vez que nós fomos ao sertão, eu chorei 12 dias. Agora mesmo você deve estar vendo na televisão, temperatura daquele lado de lá, nós vamos para o Piauí. Alguém já viu o mapa do Piauí, no mapa do Brasil? Temperatura está batendo 40 para cima, lá. E nós estivemos lá numa época que não estava chovendo, gente, que lá chove novembro a fevereiro, março. Se não chover nesse período, vira o ano para chover no outro, né? E nós fomos no final de janeiro e não tinha chovido ainda. Uma seca terrível. Quando nós vimos aquilo, voltamos e decidimos ofertar um poço lá no Quilombola.
Deu 100 metros de profundidade esse poço. Contratamos uma empresa e mandamos lá é o achador, né? Tem uma pessoa que chama achador. Ela pode usar uma vareta, como pode ir com o pé dela. Deve ser olho de peixe. Você não sabe o que é isso. Depois você pesquisa o que é isso. E aí a pessoa achou e falou: aqui tem água. Então nós mandamos furar 100 metros de profundidade. Na nossa cabeça, aquilo quando furasse ia explodir a água, né? Que é uma visão maravilhosa. O poço de Pernambuco, quando nós mandamos perfurar, na hora que bateu, que rompeu, já estava em 70 metros, a água explodiu. Coisa linda de ver, né? Mas esse poço lá, a água não explodiu, não aconteceu nada, gente, só poeira. 100 metros de profundidade. Eu estava num congresso em Águas de Lindóia, eu acho, não lembro se era Águas de Lindóia que eu estava. E aí me ligaram lá, falou: pastor, não deu água, não saiu água. Pensa numa tristeza, né? 100 metros, aí a empresa perguntou: o senhor quer que fure mais? Eu falei: olha, era uma sexta, eu falei: segunda-feira mando o dinheiro para a empresa, eu pago. Não tem que pagar, né? Furou. O missionário, o Carlinhos, ele esteve aqui, inclusive pregou. O missionário no dia seguinte foi lá no poço onde perfurou, e ele amarrou cordas, foi pegando pedaços de cordas para dar 100 metros, e jogou um cano com um furo dentro, foi jogando e jogou lá dentro. E ele falou assim: tem água aqui. Ele falava assim: tem água aqui, e jogou. Quando ele começou a puxar, a corda seca, corda seca, corda seca, de repente a corda começou a vir com barro, molhada. E quando ele tirou o cano, tinha água dentro. Esse poço dá 4.000 litros hora de água. Mas é difícil, gente, de acreditar que vai sair água, que não explodiu, mas tem uma água ali. Nós mandamos fazer um poço no Recanto Carisma, 46 metros de profundidade. Para quem não sabe, a nossa comunidade, nós temos um recanto que a gente está construindo lá. Mandamos perfurar na frente da cozinha, bem na frente assim da cozinha, mandamos perfurar um poço. Furou 46 metros, eu não vi jorrar água. Mas esse negócio me fez lembrar. Falei assim: mas tem água. A empresa que furou falou assim: pastor, tem água boa. Eu não vi água. Gente, quando eu fui lá, eu mandei vídeo para a igreja, que eu vi eles jogaram uma mangueira e começaram a jogar água fora, para sair aquela água limpa, cristalina, na porta da nossa cozinha lá. Está lá o poço, está sendo usado a água, estamos usando bastante água lá. Isso é um exercício de levar você a acreditar: Deus pode fazer. Você pode falar para alguém assim: Deus pode fazer. Estou te preparando para ler o texto, Isaías 35, 5 a 7, olha. Se você acreditar, ou se você já viu algo, de repente está alguém: pastor, eu vi isso. Você vai falar amém, tá bom? Vamos lá. Então os cegos verão, os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, os mudos cantarão de alegria. Está indo. Nós temos orado aqui toda segunda-feira por uma atmosfera e um ambiente de milagres. Igreja é um lugar de milagres. Não é no centro de umbanda, não é na casa espírita, é na casa do Pai. Pois fontes brotarão no deserto, rios correrão pelas terras secas, a areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares
onde agora vivem os animais do deserto, virarão brejos, onde crescerão tábuas e juncos. Olhe para mim, Deus pode mudar tudo. Deus pode fazer. Mas a pergunta é essa: você consegue acreditar no que Deus pode fazer? Vamos lá? Vamos estudar? Vamos lá. Então, por que não conseguimos acreditar? Agora você deveria anotar, hein? Por que não conseguimos acreditar no que Deus pode fazer? É difícil para nós. Por que não isso não rompeu dentro de nós? Não há essa fé. Por que isso não é real dentro de nós? Vamos lá? Primeira coisa aqui, ó. O milagre não está no nosso coração. Tinha que estar aqui dentro do nosso coração. Salmo 37, versículo 4: que a sua felicidade esteja no Senhor. Preste atenção, Ele lhe dará o que o seu coração deseja. O milagre tem que estar dentro do seu coração. Você tem que se ver curado antes de estar curado. Você tem que ver a bênção de Deus antes de tomar posse. Por isso que eu falo, a adoração na nossa vida tem um significado, ela faz todo sentido. Se alguém perguntar, mas por que você está cantando? Porque Deus já me abençoou. Efésios 1, 3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais no mundo celestial. Já somos abençoados, Deus já nos abençoou, Deus já nos deu. Toma posse, se apropria, chama as coisas que não são como se já fosse. Tem que estar dentro do teu coração, você tem que olhar. Há uma passagem linda, Atos capítulo 14, versículo 9 e 10. É uma história linda, porque Paulo está pregando, gente, já faz tempo. Paulo está pregando. Olhe para cá, eu vou olhar para você, ó. Paulo está pregando. Daqui a pouco ele olha para uma pessoa. Ele olha para uma pessoa e ele vê. Agora preste atenção, como que vê um negócio desse? Ele vê que a pessoa tinha fé para ser curada. Olha para a pessoa do seu lado, vê se ela tem pelo menos fé. Se ela já tiver fé, tá bom. Gente, eu imagino como estava essa pessoa. Às vezes eu estou pregando aqui, sem brincadeira, olha, eu abri meu coração com você. Às vezes eu estou pregando aqui, tem gente que está assim, ó. Tudo bem, fique em paz aí, você está livre. Não tem problema nenhum. Às vezes eu estou pregando aqui, tal, o todo está baixando, está quase dormindo. Você está, tudo bem, fique em paz. Tudo bem, a casa não é minha, a casa é do Pai. Você está bem, por favor. Aliás, gente, pensa num lugar maravilhoso para dormir na igreja. Você é convidado para vir, pode vir, não tem problema não. Mas às vezes eu estou pregando, gente, de verdade, tomara que seja você. Eu noto que você parece que você está junto. Cada palavra que eu estou ministrando aqui, parece que você está junto. Parece que você está pregando comigo. Parece que se eu parar de pregar, você continua. Sabe, irmão, parece que eu estou aqui falando algo aqui que se eu engoliu a mosca. Você engoliu a mosca, o Luiz fica de pé e começa. Assim diz Deus, porque Deus falou que é o mesmo Espírito, é ou não é? E tinha o que? Uma mesma alma, o mesmo Espírito, que Deus está falando e você acredita. Tem que estar dentro. Por que para nós é difícil acreditar no que Deus pode fazer? Não está aqui dentro, não está no nosso coração. Eu estou liberando uma palavra e você não consegue deixar entrar no teu coração. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu. Esta é a palavra da fé que pregamos. E o Salmo diz assim: Deus vai satisfazer o que está pintado aí dentro do teu coração, que outros vão dar risada até se você falar. Outros vão achar que é um absurdo, ridículo você conseguir falar um negócio desse. Mas eu sei quem tenho crido, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, né? Vamos lá. 2. Queremos entender como é que Deus faz. Ai, meu Deus do céu. Tem uma música que fala sobre isso, né? Ninguém explica Deus, né?
Isso vai tornar muito difícil para você. Gente, uma mulher, ela enterrou o marido, ela perdeu o marido e enterrou o marido. Aí morreu o filho dela. E aí imagina, é um vilarejo, todo mundo já sabe como é que a mulher está em luto, agora está enterrando o filho, todo mundo vai junto, com a mulher chorando, tristeza profunda, e sai. Está indo, está andando pelo caminho, quem que aparece na estrada? Jesus aparece na estrada. Jesus aparece na estrada, manda parar esqueci o nome, cortejo que fala, funeral, manda parar, né? Aí para, Jesus manda o menino levantar, o menino ressuscita, está todo mundo voltando para casa agora, o menino está de pé andando, todo mundo, gente, como é que você vai explicar um negócio desse? Imagina o vô que não foi, você chega em casa, vô, calma, não morre, pelo amor de Deus, vô, respira. A gente fala até para o menino, não entra agora, não entra, fica fora, espera. Vô, que você vai ver agora. Como é que vai jogar bola no dia seguinte com um menino desse? Ninguém joga. Morreu. Você não sabe o que deve ter gente que vai lá beliscar o menino para ver se ele está vivo. Como é que você explica um negócio desse? Agora olhe para mim, Deus pode fazer. Você pode crer? Gênesis 18, 11 e 12 diz assim: Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos, por isso riu por dentro e pensou assim: como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu Senhor estamos velhos? Gente, olha, na nossa humanidade, né, essa complexidade dentro de nós, irmãos, que é limitada, ela bate no limite e volta para trás. Você entende quando alguém fala assim, eleva os meus olhos, é um romper, porque senão eu fico dentro de uma caixa, eu não consigo. Então para Sara, esse processo de milagre passava por ela ter uma noite sexual com o marido, e aí na cabeça dela não consegue, como é que nós vamos ter uma noite de sexo, que não é mais, não é. Mas Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa de um bastão para abrir o mar. Deus não precisa. Então não tente colocar Deus dentro de uma caixa. Não tenta imaginar como que Ele vai fazer, porque Ele vai dar um nó em você, e Ele vai fazer do jeito que você menos pensa, menos imaginou, porque Ele é um Deus que surpreende. Alguém acredita nisso? Gênesis 22, 7 e 8, é lindo isso aqui, hein? Lindo. Gênesis 22, 7 e 8. Daí a pouco o menino disse, pai, Abraão respondeu, o que foi, meu filho? Olha, não tenta entender, porque não dá certo, tá bom? Olha lá. Isaac perguntou, nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Nós temos a lenha e o senhor está com a tocha na mão para acender o fogo. Estou vendo que está tudo preparado. Mas e o carneirinho, o bicho, o animal? Olha a resposta, gente. Isso é um romper de fé tremendo de alguém que acredita que Deus pode fazer. Olha a resposta. Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso. Alguém acredita nisso? Amanhã Deus dará o que for preciso. Depois de amanhã, Deus dará o que for preciso. E depois de amanhã, Deus dará o que for preciso. Aí, como a pergunta era o carneirinho,
que ele já respondeu, mas a pergunta é o carneirinho. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho, e continuar a caminhar juntos. Recebe essa palavra. Deus vai cuidar de tudo. Você consegue acreditar que Deus pode fazer isso? Deus vai cuidar de tudo, né? Quem foi jogado na fornalha aquecida 7 vezes mais, não sabia que ia ter um quarto homem lá dentro. Não passa na nossa cabeça isso, gente. Não. Mas o quarto homem existe. Quem foi jogado na cova dos leões não sabia que ia ter alguém lá que ia fechar a boca do leão. Não passa, né? Mas todos eles sabiam que Deus iria fazer o que fosse preciso. Eu vou pedir para você, você vai falar para alguém: Deus vai fazer tudo o que for preciso. Ele faz chover, Ele faz brotar água, Ele faz lama e coloca nos olhos e a pessoa volta a enxergar. Ele manda o morto levantar, Ele manda se lavar 7 vezes no rio, Ele faz o cajado virar cobra, Ele faz o impossível. Mas a pergunta é essa: você consegue acreditar no que Deus pode fazer? 3, vamos lá? 3, está comigo? Eu estou mostrando como é que é difícil para nós. Por que é difícil? Você pode estar dentro de uma igreja já, e para você é difícil. Quanto que para outro é fácil, dá glória a Deus fácil. Já viu, tem vivido, e tem gente que vive do testemunho dos outros. Por que é difícil? Falta de intimidade com as coisas espirituais. Eu estou falando de coisas aqui que talvez até você goste de ouvir, mas não é a realidade na sua vida. Mas é a realidade da igreja. A igreja vive isso e tem que ser assim. Há coisas espirituais acontecendo agora. Gente, se não é vã essa pregação, o que eu estou fazendo aqui se não for o mundo espiritual? Por favor, eu não sou terapeuta, eu sou pregador da palavra. Deus falou, eu estou pregando palavra que ativa o sobrenatural na sua vida, palavra que se você pegar ela se cumpre na sua vida. Entende isso? Pastor, vai falar de algo. Eu estou pregando a palavra que opera milagres, e você tem que acreditar nela. Só que você tem que ter intimidade com isso. Por favor, preciso de testemunho aqui. Quem está aqui, por favor, você já viu Deus fazer coisas assim incríveis numa igreja? Levanta a mão, mas já viu? Gente, nós não tem intimidade com isso, senão a igreja vai morrendo, vai definhando na sua crença. E ela continua acreditando em Deus, mas ela não consegue mais trazer a restauração dos milagres, das coisas impossíveis. Deus pode. A igreja para de ter autoridade de falar, Deus pode, porque ela foi perdendo intimidade com aquilo. Aquilo era comum para ela. Todo culto, toda reunião, não importa se é aqui, se é debaixo de uma árvore, Deus vai operar, Deus vai fazer. Nós vamos trazer isso, essa intimidade, fazer fluir. Está alguém entre vós doente, chame para orar, impõe as mãos e ore, porque Deus vai fazer. Libere palavra profética, Deus vai fazer o que for preciso. Mas a gente vai perdendo essa intimidade, né? Vai ficando distante de nós, né? A igreja morre. E vou dizer algo a você como pastor: várias igrejas estão morrendo. Não faz sentido mais estar numa igreja. Deixou de crer em Deus? Não, de jeito nenhum.
só não consegue acreditar mais que Deus resolve. A pessoa não consegue mais acreditar que Deus resolve. Gabriel está falando com ele. Está falando com ele. Ele não consegue acreditar. Porque você não acreditou. Você vai ficar mudo até a criança nascer. Não é bom que vai sair da sua boca, porque você não acredita no que Deus pode fazer. Essa falta de intimidade, né? Gênesis 18, 1, 2 e 8. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre. Era a hora mais quente do dia e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca, da sua tenda. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão. Abraão pegou a coalhada, leite, a carne preparada, pôs tudo diante dos visitantes, e ali debaixo da árvore ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Nós estamos tão longe de uma realidade espiritual que Abraão, esses 3 homens que apareceram ali, ele chamou de visitante. Ele não conseguia falar algo, não conseguia, tinha até medo de falar. Ele chamou de visitante, né? Esses homens saem dali e passam em Sodoma e Gomorra. Vocês sabem o que eles fizeram, não sabem? Caiu fogo do céu. Se esses homens passassem em Sodoma e Gomorra primeiro e depois passassem em Abraão, você acha que Abraão ia receber esses homens como? Porque caiu fogo do céu. Não brinca não, você pode brincar com qualquer coisa, mas não brinca com as coisas de Deus. Cuidado que você pode estar tratando visitante. Não é visitante. Deus enviou. Deus mandou. Deus vai fazer. Receba. Porque foi Deus que mandou. Gente, nós precisamos mudar, virar uma chavinha dentro de nós. Quando eu já contei isso aqui várias vezes. Talvez alguém não tenha ouvido, né? Quando eu fui pregar naquela igreja lá na estrada de Cruzeiro, que era de bambu, a igreja toda era de bambu, e eu ia pregar, aí era a igreja que vai dando oportunidade. Vamos dar oportunidade para o irmão? Eu fui esperando minha vez de pregar. Eu até achei que eu não ia nem pregar mais, porque o culto já estava acabando, né? E aí falaram assim: antes do pastor pregar, a irmã vai cantar uma música, né? Eu também me preparei, porque depois dela eu já ia pregar. E aí a mulher colocou um aparelho em cima do púlpito, playback, colocou uma fitinha playback, apertou o play e começou a cantar uma música. Gente do céu, quando essa mulher começou a cantar a música dizia assim: o varão chegou, o varão está aqui. O pezinho dela assim, o varão chegou. Gente, aquilo pegou meu coração. Eu com o olho fechado, porque eu não queria ver, aquilo pegou meu coração. Eu pensei que eu fosse morrer. Realmente o varão chegou. O varão está aqui. Meu Deus, eu não abri o olho por nada. Eu sinto falta disso, acredita? Eu sinto falta dessa manifestação da presença, assim, que pega a gente de um jeito que eu sinto falta. Nós estamos perdendo a intimidade, irmãos, com essa coisa espiritual. Nós estamos perdendo. Você está se satisfazendo, se conformando. Está bom para você, se o culto for bonito. De verdade, vou falar algo aqui, não se escandaliza comigo, mas eu preferia que a luz apagasse agora, a energia acabasse, ficássemos sem som, mas a presença de Deus fosse tão forte aqui dentro, mas tão forte. Duvido que você ia falar aqui: não, deu tudo errado o culto. Você ia falar assim: o culto hoje foi maravilhoso. Uau, mas como assim? O som não tinha, o microfone não tinha, a luz apagou, ficamos sem o ventilador ali, porque eu estou no ar aqui, vocês estão no ventilador aí. Ficamos ruim, ficou ruim. Não ficou nada ruim, sabe por quê? Porque Deus estava lá. Alguém troca isso comigo?
Mas não vai acabar não, fica de paz. Quando Deus apareceu a Abraão, ele tinha 99 anos, Deus falou assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu não sou visitante. Não me trate assim. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Vamos terminar? Como fazer para acreditar no que Deus pode fazer? Meu Deus, nós temos que... É um exercício. É um exercício. Olhe, só pegando a imagem ali rapidinho assim, olhe, é um exercício, é um atrevimento. Fé é um atrevimento, é uma coisa, né? Jesus está sobre as águas, você vai até Ele? Não, tá bom, eu fico aqui no barco, me contento com Ele andando. E se você for na água, você anda ou se afunda? É isso que Deus está nos falando. Então você consegue acreditar no que Deus pode fazer, Ele pode fazer. Talvez ninguém possa, mas Deus pode. Isso tem que crescer em você de uma maneira assim maravilhosa, que traga gozo no teu coração. O teu Deus pode. Vamos lá, rapidinho eu termino aqui. Primeira coisa, olha, eu estou aqui pregando para você. Como é que eu faço? Porque eu quero acreditar. Olhe para cá. Você precisa ouvir a voz de Deus. Não é a minha voz, esquece. Deus tem que falar com você, falar. Você devia falar: Deus fala comigo, e Ele vai falar. Não temas. Ele vai falar: estou contigo. Ele vai falar: eu sou teu Deus. Ele vai falar: eu sou Deus Todo-Poderoso. Ele vai falar. Quem acredita? Ele tem boca e fala. E Ele quer falar. E nós temos que ser uma igreja que ouve a voz de Deus. Se você quer que eu fale menos, busque Deus falar com você. Que chega uma hora que Ele vai mandar para mim: Vanderlei, fica quieto. A igreja já está me ouvindo. E aí você vai ver gente que está ouvindo Deus falar. Deus está falando no meio da igreja. E se Deus fala, creia, porque Ele é fiel, e Ele não é homem para mentir. Jó 38:1, lembra que eu falei? Capítulo 5, vamos até capítulo, vamos lá, quando Deus começa a falar com ele, no 38, no 42 ele responde. Jó capítulo 38:1, quando Eliú acabou de falar, o Senhor respondeu a Jó. Cuidado, você pode estar ouvindo todo mundo falar, menos Deus. Você já ouviu o médico falar? Fez bem. Agora ouça Deus falar. Você já ouviu não? Agora ouça Deus falar. É Ele que governa todas as coisas. E a última resposta? O Senhor respondeu a Jó falando do meio da tempestade. É interessante demais isso. Depois que ele para de ouvir os outros, acabou, parou já. Deixa eu falar com você agora. Deixa eu falar com você agora. E aí como, gente? Como? Olhe para mim, você tem que aprender isso. Ler a palavra. Deus quer falar pela palavra. Medita na palavra. Essa palavra ela tem que estar decor no seu coração. Decor quer dizer decoração. Essa palavra tem que gritar dentro de você. Leia ali, vai lá, lê lá. Ela vai falar com você durante o dia, porque ela é lâmpada sobre o seu pé. Palavra. Deus não tem compromisso com a minha palavra, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Você tem que ler a palavra, ler a Bíblia, tirar tempo.
Decora, guarda no teu coração, guardei tua palavra, guarda. É a sua fé, é o seu romper. Isaías 53, versículo 4 e 5, verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as minhas enfermidades e as minhas dores levou sobre si, e pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado, e viverei longos e longos dias cheios de saúde. Eu creio nisso. Creia. Guarda no teu coração palavra. Oração, gente. Eu falo, vai orar, parece que isso para você é religioso. Orar, gente, é uma estrada vicinal, sabe? Você fala e Ele fala. Então não vá diante de Deus com uma lista de pedido. Não faça isso. Pastor, eu não entendi. Antes de você falar, Ele já sabe. Ele quer falar com você. E você tem que crer no que Ele fala, não é na sua lista de pedidos. Alguém acredita nisso? Segunda coisa. Primeira, ouvir Deus falar. Vamos dar testemunho? Vamos lá? Dar um testemunho? Quem está aqui nesse salão e já ouviu a voz de Deus? Não tem dúvida, pastor, não tem dúvida. Mas levanta alta a mão, vai lá. Dá uma olhadinha do lado. Tem gente aqui, estou dando testemunho, isso é real. Olha aí, isso é real. Ele fala. Ele fala. Você deveria viver essa realidade na sua vida. Olha, você fala, o que o pastor falou hoje? Ele me levou pela pregação a ouvir a voz de Deus. Vamos lá? Segunda coisa, deixar de ser apenas ouvinte, mas praticante. Você tem que começar a praticar algumas coisas. Senão você nunca vai conseguir crer no que Deus pode fazer. Você continua crendo que Ele é Deus. Você ouviu-a. Essa fé entrou no seu coração. Agora eu quero te levar a acreditar no que Ele pode fazer. Pratica. Começa a praticar. Olha que lindo isso. Mateus 6,6. Mateus 6,6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Jesus estava ensinando os discípulos a ter uma prática, e eu queria pedir para você ser muito sincero, verdadeiro com você mesmo. Isso aqui tem sido uma prática na sua vida? Prática. Fechar o quarto e entrar na presença de Deus? Você nunca vai conseguir crer no que Deus pode fazer se não tem uma prática. Jejum, leitura, oração, fé através de uma ação. Não é uma crença morta, mas é uma ação que te leva a fazer algo, ir na direção do milagre. Porque aquela mulher falou, se eu tocar nele eu vou ser curado, mas ela saiu do lugar. Você entende isso? Uma fé que está aqui, eu creio. Então vai na direção do seu milagre, vai rompendo, vai andando na frente, vai indo lá, pisa no mar, ele vai abrir, joga o bastão, vai se transformar em algo. Prática, não é ouvir, gente, você está cansado de ouvir. Aliás, que a igreja não precisa mais de pregação, nós precisamos viver. Eu tenho medo, gente, que nós estamos com a cabeça inchada de tanta informação e pouca prática. Falta muita prática. Quer ver? Quem está aqui acredita que Deus cura? Quantos já oraram para alguém? Olha, 10%. Pastor, como assim? Pega seu filho, ora por ele. Pega não sei quem, ora por ele. Põe a mão, ora. Deus vai curar. Crê nisso? Primeiro Samuel 17:36, Davi falou. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão. Não adianta, tem um exército. Saúl tinha um exército, mas não praticava.
Um exército armado, vestido, que não pratica. Chega um menino que fala assim: gente, desculpa, enquanto vocês estão aqui fardados, eu mato o leão, mato o urso. Eu estou no campo. Eu estou no campo. Eu tenho visto o que Deus pode fazer. Eu estou na prática. Não seja só ouvinte, comece a praticar nas pequenas coisas o que Deus pode fazer. Amém? Por último, gente, termino aqui. Você precisa andar com pessoas que acreditam que Deus pode fazer. Não fica chateado comigo não, mas você está andando com gente errada. Não fica bravo, você está andando. Você devia andar com gente que viu o quarto homem na fornalha. Você devia andar com gente que viu Deus fechar a boca de leões. Você devia andar com gente que viu Deus fazer milagre. Faz bem demais isso. Aliás, você devia ligar para uma pessoa dessa. Liga para ela, na hora, liga. Estou ligando porque eu sei que você acredita. Não posso falar isso para qualquer pessoa. É com você que eu falo, porque eu sei que você acredita. Quando você acha uma pessoa assim, tem algo que foi dado, é um poder que foi dado. Mateus 18:19. Eu lhes digo isto também: se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. Mas quem que é essa pessoa? Incrédulo? É alguém que você vai falar para ela: eu creio que Deus está me curando. Ela vai dizer amém. Deus fará tudo o que for preciso. É alguém que você vai falar assim: eu creio que Deus está abrindo uma porta para mim. Ela vai dizer assim: eu creio com você. Se você achar essa pessoa e andar com essa pessoa, o céu vai dizer amém. Deus está dizendo: funciona assim. É assim que eu opero. Você andar com gente que crê junto com você que para Deus nada é impossível. Curva a sua cabeça. Aleluia.